E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre livros. Quando a gente vai na internet ou na biblioteca ou baixa seus PDFs, você já deve ter percebido que a gente tem uma infinidade de livros e muitas vezes a gente fica um pouco perdido. Nesse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês quais seriam as minhas indicações para as principais disciplinas que a gente tem na universidade, mostrando um livro que é bastante conhecido e também um livro que pouca gente fala, mas que eu julgo por ser um livro ótimo, que de tanto abrir vários livros, a gente vai conhecendo alguns livros são melhores, outros piores, e com isso eu quero passar essas dicas para vocês, tá? Então vamos começar por anatomia veterinária. Então, não tem como a gente falar de anatomia sem a gente falar do Koenig. Esse vídeo não é patrocinado, não é nada, não tô colocando link para comissão, nada. Se você quiser comprar o livro, pegar na biblioteca, baixar o PDF, eu pouco me importo. É mais sobre a indicação mesmo de como que você pode aproveitar melhor esses conteúdos, tá? Então, o Koenig, ele vai ser um professor da Áustria, que escreveu juntamente com Hans, mas a gente acaba falando mais sobre o nome do Koenig mesmo, quando a gente se refere a esse livro. Esse daqui eu julgo por ser o principal, porque ele apresenta pra gente, como a própria capa mostra, gato, cachorro, porco, vaca, cavalo, aves. Ele é um livro bem completo se você quer um livro só. Ele não julgo ele ser o melhor de tudo, todos, se você quer, por exemplo, se aprofundar na anatomia canina, se você quer especificamente fazer veterinária para medicina de cães e gatos, mas esse é um livro, eu acho que é o mais coringa de todos. Tem outras opções como o Dice, só que eu julgo ele que ele é mais caro se você for comprar também. E eu particularmente não gostei muito do Dice, tá? Mas, que nem eu disse, vai de você pegar o livro e dar uma olhada para ver se você gosta. Agora, minha indicação incomum, que eu acho que vale muito a pena você pesquisar, é o Guia de Dissecação do Cão do professor Larrunta. O professor Larrunta, cara, ele é um gigante na veterinária. Era, infelizmente, ele faleceu faz pouco tempo. Ele é considerado o pai da neurologia veterinária. Ele que é considerado o precursor nessa área da neurologia dentro da nossa profissão. Esse é um livro fantástico que, se você gosta de se aprofundar assim, mas bem específico, bem detalhado mesmo, na parte de anatomia canina, isso daqui é indispensável você ter contato com esse livro, tá? Então, a partir de agora a gente vai para outra matéria. Vamos então para histologia. E na histologia não tem como a gente falar de histo sem a gente falar do Junqueira e Carneiro, que foram dois professores aqui do Brasil. Hoje, as edições mais novas já são outros professores que fazem atualização, mas o precursor, as primeiras edições, foi feito por dois professores aqui do Brasil e esse livro é referência internacional, o que é muito legal esse tipo de coisa. Só que o Junqueiro Carneiro, ele não é um livro específico para veterinária. Não que eu acho que você precise estudar especificamente para veterinária. Acontece que algumas áreas no Junqueiro e Carneiro eu senti um pouco de dificuldade no estilo que ele mostra e também os exemplos que ele dá. Eu acho que é indispensável você estudar pelo Junqueira, porque a maioria dos professores eles acabam se baseando no Junqueira e Carneiro para formular as provas. Então, muitos professores eles utilizam esse livro como base para a sua disciplina. Então, não tem como você negligenciar ele é fundamental. Mas eu vou deixar uma dica de um outro livro que me ajudou demais a passar em histologia, e eu julgo ser bem melhor do que o Junqueira e Carneiro, pelo menos na minha opinião. Vai de você pegar o livro, dar uma olhada e ver se você gosta. Então, minha indicação é o Ross, o Ross e Paulina. Esse livro, na minha opinião, ele dá uns exemplos muito mais. Eu não sei explicar, sabe? São mais palpáveis, é menos acadêmico e mais. Eu não sei dizer pra você, sabe? Eu sei que foi um divisor de águas. Quando eu comecei a estudar por esse livro, eu passei a entender bem mais. Então, se você está tendo um pouco de dificuldade com o Junqueiro e Carneiro e se gostaria de uma alternativa para ele, eu aconselho muito o Ross. Eu acho que se no seu caso foi como aconteceu comigo, de se não ir muito com a cara do Junqueira, talvez você se encontre aqui no Ross e você até aprenda a gostar de histologia. Porque, cara, falar pra você,
Histologia é uma matéria que. Histologia, se você gostar, ótimo, mas se você não gostar, você tem que aprender bem. E não é só para passar, é aprender bem, porque todas as outras disciplinas na faculdade acabam cobrando. Por exemplo, o pessoal foca muito em anatomia. Anatomia é importante, não vou dizer que não é. Mas, cara, você vai estudar patologia, a parte da anatomia vai ser pouca que vai ser cobrada comparado à quantidade de histologia que vai ser cobrado de você. É, várias outras disciplinas, como por exemplo patologia clínica, a parte laboratória, análises clínicas, também vai ter que cobrar muito da parte de histologia. Então, se você não focar muito bem nas bases, você vai ter muita dificuldade. Então, se ficar empacado por causa do Junqueira, aconselho muito você ir pro Ross. Vamos então para uma parte que talvez seja o calcanhar da maioria dos alunos, que seria a bioquímica. Nele eu vou indicar o Leninger. Só que o Leninger cai mais ou menos na mesma ideia do Junqueira. Existe uma possibilidade muito grande do teu professor ele usar o Leninger como livro base da disciplina. Só que o Leninger, na minha opinião, é um livro ótimo, não tem crítica nenhuma. O Leninger é um livro maravilhoso. Só que ele é um livro extremamente avançado. E eu acho assim que se você está tendo dificuldade, você vai direto para o Leninger, capaz das coisas complicarem um pouquinho mais, porque o Leninger ele é um livro não focado para médicos, é um livro mais tipo de bioquímica pura. Então o livro vai servir para pessoas que trabalham com química, com pessoas que trabalham com odonto, com pessoas que trabalham, sabe, não é específico para médicos. Por essa situação, a minha indicação é um livro de bioquímica médica. Então a minha indicação seria o Baines. Por se tratar de um livro de bioquímica médica, ele é mais focado em correlações clínicas. Então, você vai ter, por exemplo, problemas na cadeia transportadora de elétrons, ele vai tentar associar com uma doença, vai tentar associar com algum tipo de problema. A parte ruim é que a maioria dos exemplos é focada na medicina humana. Só que pelo fato de você sempre ter um problema relacionado com algo da bioquímica, eu acredito que fica muito mais fácil você entender os mecanismos de bioquímicos envolvidos nesse sistema, sabe? Pelo fato de você estar sempre fazendo essa correlação, fica um pouco mais simples de você entender alguns mecanismos. Não tem como fugir. O professor ele vai cobrar de uma forma teórica, você vai ter que decorar toda aquela parte da cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa, não tem muito para onde fugir. Mas eu acho que o livro de bioquímica médica vai ajudar você a entender melhor a linguagem utilizada pelo professor e talvez te preparar para você ler o Leninger. Vamos falar agora sobre fisiologia. Fisiologia veterinária, os três livros que a gente sempre ouve falar é o Reese, o Dukes e o Cunningham. Eu não indico nenhum dos três, a não ser que você vai estudar coisas especificamente focadas em veterinária que não é nada parecido com medicina humana. Por exemplo, você vai ver coisas sobre laminite de cavalo, você vai ver coisas sobre rumen, sobre sistema poligástrico. É, eu aconselho muito você pegar os livros de fisiologia humana, porque eles são muito mais avançados nesse quesito de ser aprofundado. Se tua universidade não cobra ou você não se importa, vai de cabeça em qualquer um dos livros aqui de fisiologia veterinária. Eu gosto bastante do Cunningham nessa parte, mas eu acredito que você devia focar em outros dois livros que eu vou te indicar, principalmente se você quer se aprofundar. Por exemplo, você quer ir para a parte de neuro um dia, você tem que estudar fisiologia neurológica, fisiologia do sistema nervoso, muito mais aprofundado. E o livro na minha percepção, posso estar enganado, os livros de fisiologia veterinária, eles deixam um pouquinho a desejar. Então eu vou dar outras duas indicações que eu acredito ser muito melhores. A primeira indicação é o Bernie e Levy. Bernie e Levy é um livro fantástico, é um livro que eu utilizei muito e custa caro, né? Mas eu tenho muita vontade de ter esse livro físico. Ele tem uma linguagem muito gostosa de você ler. Você consegue entender pelos exemplos que ele dá, ele faz correlação clínica. Você consegue entender sem ser aquele texto maçante, sabe, de acadêmico. Não parece que você está lendo um artigo. Parece que está lendo um livro, de fato, um livro didático. Ele quer te ensinar. E ele consegue transparecer isso muito bem. E o segundo livro que eu vou indicar, ele é um pouquinho mais técnico, mas é igualmente didático. Ele seria o Silverthorne. O Silverthorne, a professora que escreve esse livro, ela é especialista em educação. Então, ela entende tanto da fisiologia médica, quanto da parte de docência, quanto da parte de didática. Ela sabe tentar expressar para você, mesmo mecanismos complexos, mecanismos avançados,
mas falando numa linguagem que ela entende que quem está lendo é o aluno. Então, esse livro também é fantástico. Eu sei que é fisiologia humana, a gente foca na área da veterinária, mas muitas coisas você tem que, para aprofundar, pegar material de outras áreas, até mesmo em inglês, para conseguir entender um pouco mais. Porque, querendo ou não, não tem muito para onde fugir. Material na medicina veterinária tem em número muito reduzido comparado à medicina humana. E não tem problema nenhum, só a gente sabendo correlacionar o que a gente pode ou não pode fazer essa alteração, fazer essa consulta, para a gente conseguir correlacionar com outros livros, e daí sim a gente sempre tem nosso livro de fisiologia veterinária do lado para a gente fazer essas correlações. Aí nessa parte, por exemplo, você vai estudar cardiologia. Aí é legal você pegar um livro de fisiologia veterinária, porque ele vai separar o coração unicavitário de peixes, o bicavitário de anfíbios, entende? A partir de então, você vai fazendo essas relações. Mas eu acho que seria um grande desperdício você não pegar livros de fisiologia humana para aprofundar os seus conhecimentos. Não vejo problema nenhum nisso, tá? E por fim, não é um livro didático, mas sem dúvida nenhuma foi o melhor livro que eu li desde que eu comecei a faculdade. É O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. Esse livro ele fala sobre a história da medicina, de como que a gente encara o câncer na perspectiva da história da medicina. Ele começa falando sobre relatos de papiros egípcios, já fazendo algumas descrições do que viria a ser um câncer desde aquela época, como é que funcionou o processo de ter cirurgias e às vezes a pessoa passava pela cirurgia, mas ela morria da infecção. Aí teve todo o avanço de aprender a lavagem de mãos, da asepsia, e que isso acabou ajudando no pós-cirúrgico e diminuição da mortalidade. Fala sobre a história da quimioterapia. Para quem pensa em ir para onco, esse livro é indispensável. Esse livro foi o divisor de águas e fez com que eu pensasse na escolha de seguir minha carreira na área da oncologia, tá? Fica um bônus para vocês. Eu acredito que todo mundo que faz medicina, medicina veterinária ou humana, indiferente, deveria ler esse livro pelo menos uma vez. É um livro que é uma delícia de ler, ele tem mais ou menos umas 700, 800 páginas, mas você lê brincando ele, sabe? Ó. E ele é baratinho. Você compra no Kindle por 37. Como eu falei, não é patrocinado, não tem link nenhum nesse vídeo, mas fica uma indicação bônus para vocês, que é um livro realmente que eu amei ler, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, considere se inscrever no canal e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Até lá!